Nós vamos estar, nesta manhã, nós vamos estar dando seguimento ao nosso estudo, dos nossos estudos, da nossa revista, que fala sobre triunfando sobre as batalhas e adversidades da Bíblia. Eu sei que todos nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas, temos muitas vezes derrotas, mas grande maioria das vezes nós temos vitórias a serem comemoradas. E eu creio que Deus vai continuar nos sustentando, vai continuar nos guardando e vai continuar nos dando as vitórias que nós precisamos. Quantos concordam com isso? Diga amém. Amém. Nós vamos estar olhando hoje. Nós vamos estar falando sobre a lição de número 3, vai estar falando sobre uma atitude de fé. Ela fala, quando a gente olha para os lugares maiores, quando a gente olha, as cidades, por exemplo, quando a gente começa a olhar pelas cidades, a gente vê as diferenças que existem dentro de uma cidade. Quando a gente vai localizando mais um pouco, nós vamos entrando para os bairros de uma cidade, nós vamos vendo também, nós vamos notando que a quantidade de coisas diferentes que existem nas áreas sociais, nas áreas financeiras, nas áreas... as pessoas, que tem tantas diferenças, mas tantas diferenças que às vezes nos chocam aquilo que os nossos olhos estão contemplando. Então, nesta manhã nós vamos estar vendo e estudando aqui, quando no Evangelho de Marcos, ele no texto, no capítulo de número 5, ele começa a nos fazer exatamente refletir sobre esse tema, as desigualdades que são grandes demais, mas ao mesmo tempo, a gente vai ver na história aqui do capítulo 5, que vai ver que essas desigualdades, elas se encontram em um único caminho. E o único caminho que pode fazer o bem para as duas partes, para ambas as partes. Tanto aqueles que estão bem, como aqueles que estão ruins. Esses vão se encontrar em um único caminho, que é no caminho aonde está Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador por excelência. Então, quando a gente olha aqui na tela, por exemplo, nesta introdução, nós vamos estar vendo que a história que se passa é a história da mulher do fluxo de sangue. Veja só, está dizendo assim, a mulher do fluxo de sangue nos mostra o poder da fé e da coragem, aliados a uma grande determinação em busca daquilo que se quer. Diga comigo assim, esta palavra, uma palavra-chave que está aqui, determinação. Determinação. É o que se pode dizer da vida desta mulher. Preste atenção nos detalhes, que como nós estamos numa aula, é melhor os detalhes, para a gente fazer um contexto todo. Jesus, nesse momento da história, é verdade que os evangelhos não são classificados com nada, com sequências lógicas, história, nem sempre a gente vai ler um e vai, não, isso aqui ocorreu depois disso. Nem sempre é desta maneira que acontece. Quando a gente pega aqui o evangelho, nesse momento da história, nós vamos ver que Jesus, ele estava vindo de um local, de uma região chamada Decápolis, onde existiam várias cidades ali centralizadas nessa região. Dentro destas cidades havia uma que se chamava Gadara. Gadara é onde Jesus, nesse contexto histórico, tinha acabado de ser expulso de lá desta cidade. Ele tinha sido expulso desta região. Então, veja só, agora ele está voltando para onde, pastor? Está voltando para a sua cidade, aonde ele está residindo, no momento, aonde ele está executando o seu ministério. Jesus nasce em Belém,
no sul, lá embaixo, ele é criado ali na cidade, nas regiões ali de Nazaré, mais um pouco centralizada, mas o seu ministério, ele é exercido lá no norte, lá nas pessoas simples, lá nas pessoas humildes, lá onde as terras não produziam nada, lá onde as pessoas, a pobreza era muito grande. Então Jesus sai lá do centro histórico, sai lá do centro comercial do país que ele vivia e vai exercer o seu ministério lá na cidade de Cafarnaum, onde ele desenvolveu o seu ministério. E durante 3 anos e meio, ele praticamente 70% do seu ministério foi exercido ali naquela região. Então, veja o contexto. Jesus é expulso de um lugar, agora ele está voltando para a sua cidade, Cafarnaum. E as pessoas a multidão está aglomerada na beira ali daquele local, daquela praia, e cada vez mais aglomerando, esperando. As pessoas estão doidas para que Jesus chegue naquele lugar, porque elas querem ver acontecer alguma coisa, ou na vida de outras pessoas, ou nas suas próprias vidas. Então, as pessoas estão ansiosas para que Jesus retorne ali à cidade de Cafarnaum. E entre essas pessoas está um homem chamado Jairo, que se encontra também ali no meio daquelas pessoas. Ou seja, aqui a gente pode ver que as histórias vão se cruzar, não é o centro desta palavra, mas a gente vê que as histórias se cruzam desses dois personagens aqui que a Bíblia diz. A Bíblia não cita o nome desta mulher, não é citado o nome, não é citado idade, não é citado nada desta mulher. Existe apenas alguns comentaristas que falam que o nome dessa mulher é Miriam, ou Miriam, de uma coisa de Maria. Mas aonde que vem essa informação? Vem lá de um evangelho apócrifo chamado Evangelho aos Hebreus. Pastor, mas isso é confiável? Não. Esses evangelhos apócrifos não é que significa que tudo nele é perdido, não é que não presta os evangelhos apócrifos, não. Significa que a gente pode às vezes consultá-los como história. Em todo o tempo, só para vocês entenderem e dar uma introdução bíblica aqui para vocês, como que foram reunidos, o que é canônico e o que não é canônico. Quem que foram as pessoas que responsaram para colocar 66 livros na nossa Bíblia evangélica? Aqui, as pessoas foram reunindo, pedindo direção de Deus. Houve alguns concílios, por exemplo, para que as pessoas, elas entendiam que quem tinha autoridade para escrever alguma coisa, primeiramente eram os apóstolos, somente os apóstolos. Quem é que entrava no cânon sagrado para que fosse tido como graça, como tivesse autoridade para ser ministrado às pessoas? Eram os apóstolos, tudo que eles escreviam, ou quem eles indicavam, ou a pessoa que eles indicavam, que eles assinavam as suas cartas dizendo que era a pessoa confiável. Então, quando a gente vê, só para vocês entenderem, lá no início, lá no 4º século, 323, teve um concílio chamado Concílio de Nicéia. Foi o primeiro concílio que existiu para que as pessoas se preocupassem com isso, em fazer a coisa normatizar. O que é um cano? É uma norma, é uma vara, é um sentido de você colocar uma balança, é que você colocar um padrão. Então tem que ter um padrão. Esse livro, por que esse livro não entra na Bíblia? Porque esse aqui não tem nada a ver com o que o apóstolo Paulo falava, com o que Tiago falava, com o que Jesus falava. Então isso aqui não pode ser. Então isso aqui não entra como um evangelho, não entra como uma carta, não entra como uma epístola. Agora, e as outras coisas? Sim, isso aqui nós vamos colocar. Ou seja, em 323 teve um concílio que normatizou algumas coisas. Depois, 359, se não me engano, outro concílio, o concílio de Hipona, também eles normatizaram o outro. E finalmente, lá em 1546, que nós chegando agora, bem próximo da gente, teve um concílio de Trento, onde foi realmente normatizado tudo o que nós temos hoje. Aqui, pastor, a nossa Bíblia é igual?
A nossa Bíblia tem 66 livros, a Bíblia católica tem 7 livros a mais, tem um salmo a mais. Tem igrejas, por exemplo, na Alemanha, que não tem os nossos livros, tem outros livros que para nós são considerados apócrifos, para eles não. Ali nas regiões da África também, na África, principalmente no norte, ali perto do Egito, muitas também usam uma Bíblia que não é a nossa Bíblia, mas não significa que não tenha também autoridade. Não é nada disso. Mas isso é só para o seu conhecimento e para você saber aonde nós estamos nos deslocando. Onde que é que eu tinha parado aqui? Deixa eu me lembrar aqui. É Jairo, vamos lá no Jairo. Veja só o contexto, então, dessas duas histórias que se entrelaçam. Jairo e esta mulher do fluxo, denominada do fluxo de sangue. Jairo, a gente estava falando de discrepâncias, de coisas que se desalinham em tão grande coisa. Jairo era um homem rico. E esse Jairo é o que estava esperando Jesus ali. Por que Jairo estava esperando Jesus, ansioso ali para Jesus desembarcar e que ele estivesse indo para Cafarnaum? Jairo não esperou entrar em Cafarnaum. Jairo estava lá junto, ansioso. Por quê? Porque ele tinha uma filha, a Bíblia fala que ela estava muito doente, quase à morte. Então imagina a ansiedade que passava no coração de Jairo. Então Jairo era um homem que estava ali totalmente ansioso, esperando Jesus, para que Jesus pudesse ajudá-lo. Então, vejamos, Jairo, quem que era Jairo? Jairo era o homem da sinagoga, era o presidente da sinagoga, era o cara de autoridade na sinagoga. Quem que era a mulher? Essa mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher que não poderia de maneira alguma entrar numa sinagoga, não poderia estar junto ali adorando a Deus. Jairo era rico. Esta mulher era pobre. Pobre por quê? Porque tinha gastado todas as suas economias na doença que ela tinha. Então, estas vidas vão se entrelaçando e essas histórias vão se entrelaçando. E mais ainda, essas histórias se entrelaçam pelo número 12. A Bíblia diz que quando a gente vai fazendo, olhando e pesquisando, diz que o número 12 não é o perfeito. O número perfeito seria o 7, mas o 12 seria a perfeição geográfica, a perfeição de todas as coisas em relação à vida, em relação a pessoas. Então, elas se entrelaçam pelo número 12. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue tinha quantos anos que estava doente? 12 anos. Quantos anos que tinha a filha de Jairo? 12 anos. Ou seja, na época, preste atenção, na época em que a menina nasce, nos dias em que a menina nasce, a mulher fica doente. A menina está nascendo e eles não se conhecem, não se entendem, nunca se viram, ricos, pobres, um miserável, e o outro está ficando doente. E elas vão caminhando esses 12 anos até que a história deles se encontra no mesmo lugar, no lugar onde Jesus pode fazer e resolver o problema para os dois. O que mais nós podemos ver? Jairo era uma pessoa que imagina Jairo, ele era uma pessoa aceita pela sociedade. Era uma pessoa que as multidões, se ele era um cara que tinha autoridade na região, as pessoas sabendo que a filha dele estava doente, estava quase à morte, as pessoas o apoiavam. As pessoas iam com Jairo dando apoio, dando suporte, orando com Jairo, dizendo para Jairo: Jairo, não, vai dar tudo certo. Muitas pessoas, muitos amigos estavam perto de Jairo, com ele nos momentos difíceis, certamente no meio daquela multidão. E a mulher, quem que era? A mulher era uma que ninguém falava para ela: olha, vai dar certo. Ninguém dizia para ela: olha, vai dar tudo bem para você. As pessoas não ombravam, não estavam perto dela, não a abraçavam, não choravam com ela pela doença que ela tinha,
porque nem isso podiam fazer, nem isso eles podiam dar o apoio, o suporte, porque aquela mulher era uma mulher considerada imunda. O que era imundo no Antigo Testamento? Se a gente for olhar melhor, essa imundície não era imundície de pecado, mas era uma imundície de ela ficar fazendo ofertas a Deus. Ou seja, o imundo no Antigo Testamento era aquela pessoa inapropriada para adorar a Deus. Toda pessoa imunda, ela era imprópria para adorar a Deus. Então aquela mulher não poderia de maneira alguma adorar a Deus. Ela não poderia estar entre pessoas. Uma mulher com fluxo de sangue normal, uma mulher que entrava no ciclo menstrual normal, ela ficava uma semana. Olha como que as mulheres eram problemáticas no passado, né? Agora o problema cresceu mais, mas tudo bem. As mulheres, quando entravam no ciclo menstrual, elas tinham que ficar uma semana sem aparecer no meio das pessoas, no meio de ninguém. Elas não poderiam cumprimentar alguém, elas não poderiam sentar, porque o sangue era uma coisa diante de Deus, e as pessoas que os religiosos criaram muito mais barreiras além daquilo que era. Mas o sangue era algo que era precioso para Deus, e quando a mulher estava, era um sangue impuro, que ela estava perdendo. É alguma coisa como se ela estivesse próxima de conceber um filho, e ela não conseguiu. Um filho era coisa boa. Então quando ela menstruava, era como se ela estivesse perdendo alguma coisa que era preciosa. Então a mulher naquele tempo, naquela época, ela ficava 7 dias na sua menstruação. Ela não podia sentar numa cama. Se ela sentasse numa cama, a cama ficaria imunda. Se ela pegasse num copo para beber água, aquele copo se tornaria imundo. Se ela não poderia abraçar, por exemplo, o seu filho, o seu marido, ela não poderia fazer isso, porque ela faria com que essa pessoa com que ela tivesse contato se tornasse uma pessoa também imunda. Ou seja, depois que esta mulher do fluxo normal fizesse uma semana, aí ela tinha que fazer um processo. Ela tomava os seus banhos, arrumava as suas coisas e chegava diante do sacerdote dizendo: olha, o meu fluxo acabou, a minha menstruação passou, vamos aqui organizar aqui. Aí o sacerdote dava ali a sua bênção, ela levava ali o que ela quisesse, que ela pudesse na época a oferecer a Deus, e ela ficava normal. Isso aí, então passaria-se mais, sei lá, 15, 20 dias depois ela teria que fazer o mesmo processo. Por que eu estou falando isso? Esta mulher não era como estas mulheres do fluxo de sangue normal. Essa mulher não tinha uma menstruação normal. A Bíblia diz que ela tinha um fluxo contínuo. Ou seja, ela não tinha na sua vida, durante 12 anos, ela não pôde fazer o que estas mulheres faziam, às vezes por 15, 20 dias no mês, ter contato com as pessoas. Alguns chegam a dizer que eu não acredito nisto, eu só acredito, eu não achei ainda na Bíblia esses argumentos. Muitas pessoas dizem que existia o mesmo arraial aonde os impuros, mas agora os leprosos tinham um arraial que os leprosos ficavam separados, numas casas separadas, nos locais separados, fora da cidade. Muitos acreditam que essa mulher, por exemplo, essa mulher tinha que participar desse mesmo arraial, chamado arraial dos imundos. Aí ela não poderia entrar na cidade, porque durante esses anos ela nunca teve um dia de alívio, de sossego na sua vida. Ela não poderia, por exemplo, ir aos médicos normais, porque além do médico preste atenção numa coisa, além dos médicos serem muito caros, que tomou todo o dinheiro que ela tinha,
O médico também não poderia tocar em uma mulher. O médico não poderia tocar na minha mulher, não poderia tocar na sua esposa, na esposa de outro. Ele só poderia tocar na sua própria mulher. Em homens, sim, ele poderia, mas em mulheres, não. Ou seja, esta mulher também era inacessível à medicina da época, a medicina séria da época. Por isso que as mulheres casavam, queriam casar e ter filhos. Por quê? Porque ela tendo filhos, ela durante 9 meses, ela não teria processo de fluxo menstrual. Ela não passaria por esse problema. Então, muitas das mulheres casavam cedo e tinham muitos filhos, exatamente para isso, para não chegar a esse problema. Quantos estão entendendo? Diga amém. Uma dificuldade a ser tratada. A medicina e a ciência da sua época, olha só, não puderam curá-la. Dia a dia, a sua situação se tornava cada vez mais o quê? Desesperadora. Imagina você ser conhecido a partir de uma coisa negativa que te rotula. Imagina as pessoas conhecerem você por alguma coisa que negativamente te rotula. Imagina alguém dizer, alguém vai passando e alguém diz assim, ali vai um drogado. A pessoa passando, ali vai um alcoólatra. A pessoa passando e vai, a pessoa fala, ixi, aquele camarada ali, já a mulher dele o traiu. O cara é conhecido então por, sei lá, tanta coisa, né? Mas a pessoa é rotulada. A pessoa não é conhecida, essa mulher aqui, nem o nome ela tinha. Mas ela era rotulada, a mulher do fluxo de sangue. A mulher imunda. Imagina o que essa mulher passava no seu coração, na sua mente. Porque quando ela passava, as pessoas não queriam contato com ela. Mas as pessoas sabiam quem era ela e cortavam, desviavam o caminho. Ela está vindo aqui na calçada, a pessoa passava para o lado de lá. Porque não queria contato com essa mulher, porque ela não... Além de tudo, a pessoa que ficava muito doente era rotulada de pecadora, apesar de não existir nada disso, base para isso. Apesar de muitas pessoas hoje ainda achar que doença é sinal de pecado. Tem muita gente ainda pregando que a pessoa que está doente, ela porque tem um pecado escondido, tem alguma coisa lá no fundo de pecado que ela não confessa e por isso que ela está doente. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que Jesus é aquele que agrega todas as coisas. Deus não veio, Jesus não veio, nem por isso que esta mulher aqui, mais na frente, vamos ver se dá tempo, a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Mas preste atenção numa coisa. As pessoas conhecidas por aquelas cargas negativas ruins, apesar de muitas pessoas hoje terem uma doença, estamos falando agora de doença, as pessoas terem uma doença e elas até parece que com uma pontinha de orgulho, elas falam da sua doença, a minha doença. Sabe? Aquela pessoa que às vezes você conta uma coisa para ela, você conta às vezes, não rapaz, fiquei ruim demais da conta, tive que tomar injeção, tive que tomar isso, tive que passar por antibióticos, tive que fazer coisa ruim. A pessoa, ao invés
dela ficar no seu assunto, ao invés dela ficar na sua história, ao invés dela ficar no seu choro, ao invés dela ficar naquilo que você precisa, não, ela desvia a história e ela se coloca no centro desta história e começa a dizer: mas você precisa ver, eu nunca tenho sossego da minha doença, eu já fui em tantos médicos, os médicos nunca me falaram. Tem alguém ali, às vezes, a gente tem tristeza de conversar com algumas pessoas, você tem tristeza às vezes de conversar com gente, até para perguntar assim, às vezes você faz uma pergunta retórica, você não quer escutar a resposta, você não está nem preparado, nem quer ouvir a resposta, mas você pergunta para alguém, porque falta de assunto, falta de coisa, você pergunta: e aí, como vai? Tudo bem? Por que você perguntou isso, né? A partir daí você fica 10, 15 minutos escutando o que não está bem na vida da pessoa. Mas vamos mais para frente. Resolvendo os problemas por conta própria. Levítico 15, 25 diz: quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além deste período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Ou seja, a gente vê Deus nesse momento aqui que não existia a ciência, a medicina que nós conhecemos. A gente vê Deus separando, porque a maioria desses atos de impureza, quando as pessoas eram ditas impuras e eram proibidas, todo tipo de pessoa que tocava em cadáver, pessoa que, qualquer tipo de fluxo que ele tinha, qualquer tipo de lepra que ele tinha, qualquer doença de pele mais que ficava, a pessoa ficava longe. Mas por quê? Você já pensou por que isso? Por que Deus fazia isso? Primeira coisa é porque estas pessoas, todas elas iam para o templo, ou iam para o tabernáculo. Todas essas pessoas levavam as suas oferendas ali, uma vez por ano, ou quando elas pecasse, ela via que precisava de algum socorro da parte de Deus, ela levava isso e que chegava no tabernáculo, no templo, e levando esses animais, ela entrava em contato com o sacerdote. E ao entrar em contato com o sacerdote ali, o sacerdote estava em contato com todo mundo, com todas as pessoas. Então o sacerdote não poderia de maneira alguma contaminar toda uma sociedade. Então Deus, precavendo essas coisas, porque o que tinha naquela época, porque não tinha nada para curar, muitas pessoas promíscuas, pessoas com doenças venéreas. Então, e aonde que, se você for Levítico 15, Levítico 10, 11, 12, Levítico 25, você vai vendo que tudo isso aí é Deus separando essas pessoas, de não contaminar outras pessoas. E isso mais na frente, no Novo Testamento, essa contaminação agora virou pecado, sim. Um pecado contaminar outra pessoa. Eu, pecador, poder contaminar quem está do meu lado. Então, Deus cercava tudo isso aí para não acontecer lá no Antigo Testamento. Então, pessoas com doenças venéreas, pessoas com lepra, pessoas com tudo quanto é tipo de doença ruim, que poderia transmitir para outra. Então, por isso que esta mulher também tinha as regras certas para cada pessoa. Mais na frente, esta mulher, um dos vários problemas que esta mulher enfrentou por causa da doença, era de âmbito religioso. Seu sangramento contínuo a tornava cerimonialmente impura. Tem um historiador chamado Eusébio de Cesareia. Ele, num dos seus livros, ele diz que esta mulher aqui, esta do fluxo de sangue, ela era habitante de Cesareia de Filipe. Aonde que ficava Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe ficava a 300 quilômetros ao norte de Jerusalém,
e ficava a mais ou menos 60 quilômetros de onde Jesus estava, que era Cafarnaum. Então, esse historiador, ele acredita que esta mulher andou 60 quilômetros de Cesareia de Filipe até chegar em Cafarnaum, para que ela pudesse, acreditando durante todo esse tempo, porque ela ouviu falar de Jesus. Imagine, se esta mulher não podia chegar perto de ninguém. Imagine um show gospel, apesar que hoje não está tendo mais, né? Imagine um show que está acontecendo agora, começando a acontecer. O que é um show? Onde tem um astro. Onde as pessoas querem estar? Num determinado show. Aonde? O mais perto possível do seu astro, não é isso? Imagina essas multidões que andavam com Jesus. Nesse momento aqui da história, onde é que estava mais apertado? Mais longe, quanto mais distante, as pessoas estavam mais espaçadas. Quanto mais perto de Jesus, as pessoas estavam mais aglomeradas, mais juntas, tocando uma nas outras. Então, quando o contexto desta história aqui que a gente vê, esta mulher, ela tinha na sua mente alguma coisa que, aqui está dizendo que nós olhamos lá atrás, que ela foi uma mulher perseverante, uma mulher persistente. Eu imagino que esta mulher veio lá da sua cidade. A Bíblia diz que ao chegar no meio daquela multidão, imagina, ela não poderia tocar em nenhuma pessoa. Ela não poderia tocar em nenhuma pessoa, que ela tornaria esta pessoa imunda. Agora imagina ela numa multidão, e ela não ficou lá atrás, ela foi andando, caminhando, e talvez no seu coração, na sua mente, ela dizendo assim, andando e caminhando, andando e pensando, se eu apenas tocar, e ela foi andando no meio daquela multidão, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela não se preocupou com a cerimônia, ela não se preocupou com a religiosidade, ela não se preocupou com as coisas que por acaso poderiam acontecer a ela, poderia até mesmo ser apedrejada. Se você fosse multidão e tivesse uma pessoa imunda perto de você, e essa pessoa tocasse em você, evidentemente acabaria com o seu dia. Essa pessoa teria que ir para casa, que foi tocada, teria que ir para casa, e se banhar e ficar lá até o entardecer. Ela não poderia sair de casa. Então imagina ela no meio de uma multidão, ela toca em um. Esse um que ela tocou, se tornou imundo. Esse um que ela tocou, toca em outra pessoa. Esse outro toca em outro, esse outro toca em outro, esse outro toca em outro. E ao final das contas, quando nós formos fazer as contas, a multidão quase inteira vai se tornar uma multidão imunda. Mas esta mulher teve no seu coração, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curado. O que é o ensinamento da fé, além de histórico que isso nos traz? Que todo milagre que nós desejarmos e nós precisarmos na nossa vida, esse milagre vai começar primeiramente aqui na nossa mente, no nosso coração. O milagre vai acontecer antes de acontecer no seu corpo,
ele vai acontecer na sua mente, na sua boca e naquilo que você faz diante de Deus. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e a cura ele trará nas suas vestes, ou nas suas orlas. Um dia, por que esta mulher disse? Por que ela disse no seu coração: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, serei curada? As pessoas religiosas da época, e Jesus era um desses, eles usavam uma bata, usavam um vestido, tipo um vestido, e quem queria mostrar que realmente era de Deus, ele nas suas bordas da sua veste, existiam lá um pano, um pedaço de pano, e terminava com azul, e algumas coisinhas, uns bordados, uns negócios ali, mas isso identificavam das pessoas normais e comuns. Então toda pessoa que quisesse mostrar, e queria mostrar que era de Deus, ele tinha nessas orlas das suas roupas, ele tinha esses bordados e terminava com o azul. E esta mulher, ela disse no seu coração: se eu apenas o quê? Tocar nas suas orlas. A escritura existia, mas por que ela soube? Por que ela falou isto? Por que ela falou isto? Isso não é uma pergunta retórica, é uma pergunta. Porque um dia alguém falou para ela. Sabe a melhor coisa que Deus quer nos usar nesta terra? Jesus antes, e estou lembrando, antes de ser assunto aos céus, próximos de ser assunto aos céus, Mateus 28, ele diz assim no seu penúltimo versículo, se não me engano, ele disse assim: e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas. Ele não disse para: e ser-me-eis pregadores, e ser-me-eis qualquer outra coisa, cantores, e ser-me-eis levitas, e ser-me-eis profetas, e ser-me-eis evangelistas, e ser-me-eis pastores. Não. O que Jesus está dizendo aqui, olha a importância. Olha a importância. Jesus está dizendo: e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Testemunha é muito mais do que... Não adianta eu falar aqui para você 1 hora, 2 horas, se eu não tiver um testemunho de vida que faça com que as minhas palavras, a minha retórica, ela se condiz, ela se entrelaça com a minha própria história. O que Jesus está dizendo é: olha, o que importa na vida de vocês é que vocês vão falar daquilo que eu fiz na sua vida, para as pessoas. O que vai servir de alimento para as outras pessoas, que um dia, assim como a história que eu conheço muito aqui, a história das minhas irmãs, eu conheço a história do pastor Salmo. Cada um, se você for ver, alguém um dia falou para esta pessoa, e esta palavra fez com que houvesse uma mudança, gerar metanoia. O que é metanoia? Mudança de pensamento, mudança de ideias, mudança de rumo, mudança de destino, que se torna isso na nossa vida. Porque quando eu recebo uma palavra de fé, como aquela mulher recebeu uma palavra de fé, ela não tinha recebido um milagre,
Não, ela não recebeu, ela poderia ser apedrejada. Mas ela disse: se eu apenas tocar nas orlas, ou seja, naquilo que reveste, não do natural, o azul significava o celeste, significava aquilo que veio do céu. Ela entendia pela fé, que aquele toque, não as vestes, poderia fazer e realizar um milagre na sua vida. Mas a confiança que ela chegou diante do Senhor, ela sabia, no seu coração ela dizia: independente do que acontecer comigo durante essa trajetória, no meio desta multidão, eu sei que ao chegar em Jesus e tocar nas suas vestes, a minha vida nunca mais será a mesma. A mulher planejava desaparecer no meio da multidão, mas ele a deteve. Jesus não desejava ser para ela apenas um curandeiro, desejava também ser o seu Salvador e o quê? Amigo. Jesus faz com que esta mulher, que estava no meio de quê? Que ela estava no meio da multidão. Por que Jesus ficou curioso em conhecer alguém do meio da multidão? Por que Jesus falou: quem me tocou? E os discípulos não entenderam. E os discípulos não souberam. Eles olharam do lado natural. Pedro perdeu a paciência, eu acho que eles estavam cansados, eu imagino Pedro perdendo a paciência com Jesus. E Jesus pergunta assim, no meio do povo, e o povo, imagina, esse astro de rock, um astro de cantor, um cantor lá no meio das pessoas, e todo mundo querendo encostar, tocar, pegar. E Jesus pergunta assim, de uma maneira, no meio de todo mundo, os discípulos, que eram os batedores ali: quem me tocou? E Pedro, eu imagino, perdendo a paciência com Jesus: Senhor, que negócio é esse? Quem te tocou? Está todo mundo te tocando aqui, só me pergunta quem te tocou? Por que Jesus, ele quis fazer isto? Porque a multidão, por que ele ficou interessado em excluir esta mulher do centro da multidão? Porque a multidão nunca quis nada com Jesus. Multidão nunca se preocupou com Jesus. Multidão sempre se preocupou em resolver os seus próprios problemas. Multidão se preocupou e se preocupa até hoje em saber se as suas contas estão em dia. Multidão se preocupa se a sua saúde vai bem. Multidão se preocupa se os seus problemas são resolvidos imediatamente. E quando eles são resolvidos, elas esquecem de Jesus. Quando Jesus morre, o que acontece? As pessoas, as 10.000 pessoas, 5.000 pessoas que andavam com Jesus, onde foram essas pessoas? Para suas casas. Todas as pessoas entraram para dentro das suas casas. Jesus não representava mais nada para elas. As únicas pessoas que se preocuparam foram seus discípulos, e olha que nem todos. Então por que Jesus, e eu gosto dos detalhes, ele separa esta mulher da multidão? Por que ele interessou por esta mulher? Porque quando ele queria falar coisas importantes e preciosas, ele se separava da multidão. Ele sabia que a multidão só queria alguma coisa banal, só coisinhas banais, fúteis. Quando ele tinha coisas preciosas administrando na vida dos seus, ele os separava, chamava à parte e falava para eles. Não falava para as multidões, a multidão ele falava por parábolas.
Elas não entendiam. Mas agora, quando Jesus chega para esta mulher e chama esta mulher, e esta mulher, a Bíblia diz que esta mulher tremendo. Eu gosto de coisas especiais. Eu vejo nessas histórias onde Jairo e esta mulher, e nós vamos finalizar. Nós podemos receber coisas de Jesus de várias maneiras. Nós podemos receber coisas de Jesus como Jairo fez. Ele até disse para Jesus a maneira que Jesus deveria fazer. Ele deu até o caminho para Jesus. Ele até disse para Jesus qual que era a maneira correta dele receber a sua própria bênção, dele ser abençoado. Jairo, talvez, mesmo sendo um religioso, era alguém daqueles que faziam parte da multidão, receberiam milagres da parte de Jesus. A Bíblia diz que Jairo fala para Jesus e diz assim: se o Senhor apenas tocar na minha filha, ela vai ser curada. Ou seja, o Senhor sai daqui, o Senhor vai no meio da multidão, o Senhor, quando chegar lá em casa, a minha filha está doente, quando o Senhor chegar lá na casa, ou entra no quarto onde ela estiver, o Senhor vai colocar a mão nela e ela vai ser curada. A mulher, não. Jairo fala para Jesus tocar na filha. A mulher não, a Bíblia diz que ela veio e tocou em Jesus. Há uma diferenciação entre aquilo que às vezes Jesus toca e recebe o milagre, e naquela pessoa que ele é capaz de tocar em Jesus com uma convicção tão grande, que a vida dele é capaz de ser transformada não só no milagre que ele quer naquele momento, mas a vida dele é capaz de ser transformada daquele momento em diante. Nunca mais ele vai ser a mesma pessoa, porque ele tocou em Jesus, porque ele quis. Vamos ficar de pé. Vamos nos colocar de pé. Às vezes, mesmo aquelas pessoas que, no meio da multidão, as pessoas no meio da multidão, elas vêm até Jesus, recebem os seus cuidados, o seu zelo, recebem os seus milagres, mas elas não querem e não permitem o tratamento no seu caráter, no seu dia a dia. Não permitem que Jesus seja o Senhor das suas vidas. Pessoa não é o discípulo, mas é a multidão. Ainda hoje multidões continuam a apertar Jesus. Se a gente olha no meio de uma igreja, 100, 200, 300, 400 pessoas, muitos ainda continuam como sendo multidão. Mas a gente às vezes olha, consegue enxergar. Se eu consigo enxergar, eu imagino Jesus, como que ele consegue enxergar. Ele consegue separar aquele que está com um coração contrito, aquele que um coração dele está gemendo, as feições estão do mesmo jeito, mas o coração está contrito, o coração está quebrantado, o coração está quebrado, o coração está querendo algo novo. Mas as multidões você não encontra o nome, preste atenção nisso. As multidões você nunca vai encontrar o nome deles na Bíblia, nunca. Jesus nunca veio para chamar e nunca está em meio de multidão. Jesus é Deus pessoal, para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados irmãos? Eu achei interessante e eu queria terminar isto passando para você. Eu achei interessante, sabe? Às vezes, a maneira como Jesus se referiu àquela mulher,
Na realidade, isso aqui dá uma mensagem, dá uma pregação. Para você ver o que faz a diferença entre receber um toque e ser tocado por Deus. Você tocar e ser tocado. Aquela mulher, quando chega a Jesus, e eu garanto que, prometo que eu vou terminar aqui, eu não poderia deixar. Aquela mulher, quando chega até Jesus, a Bíblia diz que ela não tinha nome. A Bíblia se refere a ela assim, uma certa mulher. O nome, na cultura judaica, era a coisa mais importante que tinha para dar as genealogias, para saber quem que era isso, quem que era aquilo. Uma pessoa sem nome era uma pessoa simplesmente sumida, isolada, banida da sociedade. Era uma pessoa praticamente impura. Por isso que os judeus não casavam. Deus proibia casamento entre pessoas de diferentes nações, porque Ele queria manter a genealogia, queria manter o projeto original. Agora preste atenção, aquela mulher chega até Jesus e a Bíblia diz que uma certa mulher, ou seja, esta mulher nesse momento era ninguém, não era nada, não era coisa alguma. Diz que uma certa mulher chega, quando ela se depara até Jesus, mas quando ela se joga, a Bíblia diz que Jairo lá na praia, se joga aos pés de Jesus de cara, porque ele podia fazer isto, ele era religioso, ele não tinha impedimento, então ele se joga, se chega a Jesus e se joga até Jesus. Aquela mulher não pôde fazer isso, mas a Bíblia diz, uma certa mulher, quando ela chega a Jesus, ela não era ninguém, mas quando ela chega perto de Jesus e toca em Jesus, Jesus diz assim, alguém me tocou. A mulher de ninguém, de nada, quando ela toca Jesus, ela já muda, automaticamente a sua vida começa a ser mudada, não por pessoa qualquer, mas por Jesus, que diz, alguém me tocou. A mulher mudou o nível social, mudou o nível espiritual dela, e agora, quando ela vê que não podia se esconder, ela conta toda a história para Jesus, dizendo, Senhor, eu era assim, 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 assim. A Bíblia diz que, preste atenção, eu gosto desses detalhes. Marcos, que é o mais detalhista, o Evangelho de Marcos, escrito para os romanos, quando ele detalha mais os milagres de Jesus. De Lucas detalha mais as parábolas, o de João detalha mais o reino espiritual, mas Marcos é mais detalhista em relação aos milagres. Então Marcos é que detalha isso. Ele diz que quando a mulher toca em Jesus, o fluxo dela é imediatamente parado. Para e espera. O fluxo é imediatamente parado. Ela era ninguém, tocou em Jesus, mas ainda assim o fluxo para. Sabe de uma coisa? Às vezes nós fazemos de Jesus exatamente isto. No primeiro toque, a gente recebe o milagre que quer na nossa vida. No primeiro toque nós recebemos aquilo que vai, às vezes, nos tirar o peso, nos tirar o fardo da nossa vida, da nossa alma. No primeiro toque nós recebemos o bem que tanto nós almejamos e buscamos. Mas muitas pessoas não continuam, não persistem, não dão o segundo toque, não é discípulo, não acompanha, não se ajoelha, não se joga, não se dobra. A mulher, ela chega a Jesus, sendo ninguém, toca em Jesus, ela é alguém, e se joga nos pés de Jesus e confessa a sua vida. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim, filha. Depois que ela se joga a Jesus, nos pés de Jesus, Jesus agora altera novamente o rumo da vida daquela mulher. Ela deixa de ser ninguém lá atrás, ela passa a ser alguém. Ela recebeu a bênção, mas ela poderia ter simplesmente ido embora, sair de fininho como ela queria. A Bíblia diz que ela queria ir embora sem ninguém perceber. E ela se joga a Jesus, ela toca em Jesus. Jesus a chama, Jesus a olha.
Jesus muda o patamar dela, e agora quando ela se dobra diante dele, ele diz: filha, a tua fé te salvou. E agora ele complementa e ele diz assim: ser curada desse seu mal. Ou seja, nunca mais ela teria aquele mal na vida dela. O primeiro toque poderia voltar novamente a doença, a enfermidade, mas com a palavra de Jesus, nunca mais aquela mulher teria aquele mal, e ela receberia agora, além de tudo, salvação para a sua alma. Salvação. Feche os seus olhos.